Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa sexta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente começar a trazer essas informações do Flamengo, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o seu like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Finalmente chegou o dia e o Mengão estreou na Libertadores da América 2025. Em San Cristóbal, na Venezuela, o Flamengo enfrentou o Deportivo Táchira e venceu por 1-0, conquistando assim os 3 pontos e virando líder do grupo ao final da primeira rodada da fase de grupo da Libertadores da América 2025. Faremos agora uma análise fria, porém objetiva do que foi Deportivo Táchira 0, Flamengo 1. Inicialmente, sendo claro e objetivo, o melhor da partida de ontem foram os 3 pontos. O desempenho ficou muito longe daquilo que o elenco do Flamengo pode apresentar. Flamengo, diante de um time horrível, não se encontrou em nenhum momento, mesmo com a fragilidade visível do seu adversário. Os jogadores menos ruins ontem foram Varela e Pulgar, que se destacaram diante de outros piores por aí. Mas o objetivo foi alcançado, que foram os 3 pontos. Porém, Libertadores é isso mesmo, meus amigos. Fase de grupos é para somar pontos e se classificar. Por isso, e só por isso, da noite de ontem, estamos felizes pelos 3 pontos conquistados, pela liderança conseguida. Com o resultado de 0-0 entre Central Córdoba e LDU, o Flamengo lidera o grupo e joga a próxima partida contra o Central Córdoba no Maracanã. A CBF instituiu no Regulamento Geral de Competições para 2025, o RGC, um protocolo de combate ao assédio a mulheres em estádios no Brasileirão. Outro ponto discutido também foi o princípio de um processo para criar um padrão para gramados do país, o que ainda deve ser implantado gradativamente. Olha, eu não consigo ver nada de bom nessa administração da CBF, sinceramente, né? Eu vejo um bando de leigo tomando conta do futebol brasileiro. É isso que eu vejo. O Palmeiras é o top 1 em times que mais gastaram para as disputas da Libertadores 2025. Vejam o top 10. Em primeiro, Palmeiras, 70,9 milhões. Em segundo, Botafogo, 62,4. Em terceiro, River Plate, 33,8. Em quarto, Estudiantes da Argentina, 20,8. Em quinto, Bahia, 18,9. Em sexto, Internacional de Porto Alegre, 12,8. Em sétimo, Talleres de Córdoba, 11,8. Em oitavo, Racing da Argentina, 11,6. Em nono, Peñarol, 7,1 milhões de euros. E em décimo, Flamengo, com 5 milhões de euros. Simplesmente o Juninho que o Flamengo contratou. O Flamengo Basquete voltou às quadras do NBB 24-25 ontem à noite, jogando no Maracanãzinho contra o São Paulo, quando venceu o tricolor paulista por 105-86, com destaque para o armador Alexei Borges, né, que foi o cestinha da partida com 21 pontos conquistados. O Flamengo volta a jogar domingo, de 11 horas da manhã, contra o Paulistano, com transmissão da Flamengo TV. Então, mais uma vitória do basquete do Mengão. Ontem, quinta-feira, foi dia de clássico do Brasileiro Sub-20. Flamengo e Fluminense se enfrentaram no estádio de Moça Bonita, de Bangu, né, pela 4ª rodada da competição. O Flamengo, que vinha de goleada sofrida para o Vasco da Gama por 5-0, venceu finalmente a sua primeira partida na competição por 2-1 com gols de Pedro Leão e também de Lohan. O rubro-negro volta a jogar na próxima quarta-feira, dia 9, na Gávea, contra o América Mineiro,
às 15 horas. O Flamengo, que vinha de 2 derrotas para Atlético Paranaense e Vasco da Gama, agora se recupera vencendo o Fluminense. 4 jogos finalizaram ontem, quinta-feira, a primeira rodada da fase de grupo da Libertadores 2025. Veja os jogos e seus resultados. Deportivo Táchira 0, Flamengo 1. Central Córdoba 0, LDU 0. Sporting Cristal 2, Palmeiras 3. E Bahia 1, Internacional de Porto Alegre também 1. Meus amigos, a decisão da nova gestão do Flamengo de não mais fazer transmissões ao vivo dos jogos das categorias de base sub-15 e sub-17 na Flamengo TV, justificando a preservação, com justificativa de preservar os garotos, tem também razões comerciais por trás da decisão, uma vez que a nova gestão identificou que as transmissões da base não davam tanta audiência pelo custo que representavam. Mesmo assim, o Flamengo reafirma seu compromisso com a base e seguirá investindo na formação de atletas com responsabilidade e foco no futuro, disse na nota oficial publicada pelo Flamengo sobre o referido assunto. O influencer vascaíno Zé Colmeia, que após a derrota cachapante ano passado para o Flamengo por 6-1, usou suas redes sociais através de um vídeo para acusar a direção do Flamengo pelas mortes dos garotos do Ninho, aceitou celebrar um acordo no âmbito da justiça para encerrar o processo que o Flamengo mantinha contra ele. Ele pagou R$5.000 à Fundação do Câncer a título de indenização, assim como também postou um vídeo com sua retratação pelas palavras ditas em relação à gestão do Flamengo. Bem feito, né? Bem feito. Então, que aprenda a lição. O julgamento do recurso de Gabriel Barbosa sobre a tentativa de fraude ao exame antidoping começou a ser julgado em sessão do Tribunal Arbitral do Esporte ontem, né? Hoje, sexta-feira, o julgamento continua e o atleta tenta reverter a decisão em primeira instância. O recurso foi ajuizado ainda quando o jogador pertencia ao Flamengo, lembrando que o Flamengo não é parte desse processo. Esse é um processo personalizado na pessoa de Gabriel Barbosa. Antes de enfrentar o Flamengo no próximo domingo, no Barradão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória da Bahia estreou na quarta-feira na Copa Sul-Americana de Futebol, jogando em Salvador, também no Barradão, apenas empatando em 1-1 contra o Universidade de Quito. Depois da derrota para o Osasco com a eliminação da Superliga Feminina de Vôlei, o Sesc Flamengo Vôlei Feminino do Mengão encerra a temporada de 24 e 25 com um desempenho bem abaixo daquela expectativa que se tinha. A expectativa agora é pela confirmação de um maior investimento da atual gestão do Flamengo na formação de um elenco competitivo e que brigue por títulos na próxima temporada. O elenco deve ser todo remontado. A comissão técnica, a princípio, está mantida. Ao se posicionar através de nota oficial em relação à partida contra o Vasco ser realizada em São Januário, declarando-se não ter problema em jogar com o Vasco onde quer que ele queira, mas o Flamengo se colocou totalmente contra a partida ser realizada com torcida única, né? Importante essa marcação de território do Flamengo contra a torcida única em um dos estados, no estado do Rio de Janeiro, um dos poucos estados da federação que ainda mantém a boa tradição do futebol com 2 torcidas nas partidas de futebol, né? Torcida única seria a verdadeira derrocada do futebol carioca nesse momento. Começaram ontem, quinta-feira, a venda dos ingressos para a partida da próxima quarta-feira, dia 9,
contra o Central Córdoba pela segunda rodada da fase de grupo da Libertadores. Os valores variam de R$ 30 no setor norte até R$ 600 no Maracanã+. Lembrando que essa é uma partida importante, já que o Flamengo é líder isolado do seu grupo na competição, com a vitória de ontem sobre o Deportivo Táchira. Outra vitória sobre o Central Córdoba mantém o Flamengo na liderança do grupo, isso é importante, e ainda mais jogando em casa. Agora, depois dessa vitória fora, se o Flamengo fizer o dever de casa, ganhar as 3 partidas em casa, praticamente já está classificado. Bom, ficará realmente para o dia 23 de abril, data da reunião do Tribunal Arbitral do Esporte, a decisão da FIFA de quem será o 4º time do grupo do Flamengo no Super Mundial de Clubes. A Alajuelense da Costa Rica e Leão tem ações no tribunal requisitando a vaga para si com a eliminação do Leão. Então vamos aguardar que até o dia 23 de abril nós não saberemos quem será o 4º representante do grupo do Flamengo no Super Mundial de Clubes. O Sub-17 do Flamengo, que fez a melhor campanha nas 2 primeiras fases da Copa do Brasil Sub-17, foi ontem a Porto Alegre enfrentar o Internacional no jogo de ida da 3ª fase e empatou por 2-2. Agora, os 2 times voltam a jogar no dia 15, na Gávea, para decidir quem avança na competição. A diretoria do Flamengo e o meio-campo Gerson chegaram a um acordo final para a renovação do contrato do camisa 8 até o final de 2030. Agora, o clube prepara a assinatura do contrato para o anúncio oficial. Então, tá aí, chegaram em bom termo tanto Gerson e seu staff quanto a diretoria do Flamengo, dando aquela verdadeira valorização salarial ao Gerson e estendendo seu contrato até 2030. Por falar em Gerson, o Flamengo vai ter um reforço importante para a segunda rodada do Brasileiro contra o Vitória no domingo em Salvador. Gerson está recuperado da contratura na coxa esquerda e vai viajar hoje, sexta-feira, para Salvador, onde se juntará à delegação rubro-negra que irá direto da Venezuela para a capital baiana, após estrear na Libertadores com vitória ontem, quando venceu o time da casa, o Deportivo Táchira, por 1-0. Se Gerson vai para Salvador, Wesley e Gonzalo Plata também serão avaliados e podem se juntar a Gerson no voo para Salvador. A tendência é de que pelo menos um dos dois também vá para a partida contra o Vitória da Bahia. Já o centroavante Pedro também está muito perto de voltar após a lesão, mas ainda não será nesse domingo contra o Vitória. A tendência é que o camisa 9 rubro-negro, recuperado da grave lesão no joelho esquerdo, seja relacionado pela primeira vez após 7 meses no jogo contra o Central Córdoba da Argentina na próxima quarta-feira pela Libertadores ou, quem sabe, diante do Juventude dia 16 pelo Brasileirão. Ambos os jogos sendo realizados no Maracanã. Meus amigos, ainda está indefinido o local da partida onde Vasco e Flamengo, pela 5ª rodada do Brasileirão, acontecerá. Mas vamos trazer aqui a cronologia de todo esse imbróglio criado pelo Vasco da Gama para tentar tumultuar o Campeonato Brasileiro. O Vasco oficiou o BEP, que é o Batalhão Especial de Policiamento de Estádio, oficiou o BEP para jogar em São Januário, mesmo que fosse com torcida única. Aí o Flamengo foi emitir uma nota fiscal, uma nota oficial, achando normal jogar em São Januário, porém só jogará com torcida única. O BEP vetou o jogo em São Januário ontem. Disse: em São Januário não haverá jogo. No Engenhão também não pode acontecer jogo nessa data, pois nessa data estará sendo realizado o show do cantor Tiaguinho. Então fica impossibilidade de levar para o Engenhão. Empresários do Maranhão fizeram proposta para levar o clássico para o Estádio Castelão com um bom valor em dinheiro. E agora, meu amigo, as soluções estão ficando curtas, né? Porque existe a possibilidade de você voltar a jogar no Maracanã o jogo, ou levar para o Mané Garrincha de Brasília, ou levar para Manaus, ou jogar no Castelão, como tem proposta. Então, uma coisa é certa:
em São Januário não vai acontecer Vasco e Flamengo. Bom, meus amigos, agora é virar a chave. Esqueçamos nesse momento a Libertadores da América, cumprimos o nosso primeiro objetivo, não jogamos bem, essa é que é a verdade, não jogamos nada, mas conquistamos os 3 pontos. Nesse momento da competição, o importante é somar pontos. Agora, vira as chaves e vamos pensar no Vitória da Bahia, que nós precisamos recuperar aqueles 2 pontinhos que não vencemos no Maracanã, o Internacional. Precisamos vencer o Vitória da Bahia para subirmos na classificação do Campeonato Brasileiro. Essas são as notícias do Flamengo. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo. Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.